porque elas foram colocadas aqui através do link, tá? Eles não sabem o que tem aqui. Não sabem mesmo, mas eu sei de algumas, né? E eles vão responder. Vamos começar primeiro as damas, depois ele. E pode sim a pessoa declinar, não, Naila, responde, não, Moacir, responde essas perguntas. E na outra etapa, vocês vão fazer as perguntas. Por quê? Porque eu tenho certeza que todo mundo tem uma curiosidade, tem uma coisa que queira saber e a oportunidade vai ser agora. Para vocês saberem um pouco. Antes de eu tirar as perguntas daqui, eu vou fazer uma pergunta aos nossos convidados. Naila, há quanto tempo você pratica o espiritismo? Olha, eu comecei no Movimento Espírita de Brasília em 94. Eu comecei fazendo cursos sistematizados do doutrina espírita. E aí depois que eu fiz o curso, eu peguei algumas turmas ainda lá. E depois eu vim para o Rio, aí eu fui para um caso, outro, até que eu fui para a Praia Seca. E comecei com a Narcisa, fundamos a SECAMP. E a partir daí, nós duas levamos a SECAMP, né, até eu vir para a Casa do Caminho. Então, minha trajetória é mais ou menos essa. Boa noite a todos. Paz, luz e amor em Cristo. Daqui a 20 dias, eu completo 49 anos de doutrina espírita. Comecei jovem, graças a Deus, e sou um apaixonado pela doutrina espírita. E, logicamente, quando você se apaixona pela doutrina espírita, você se apaixona também pelo Evangelho de Jesus. Então, são 49 anos, eu peço a Deus que possamos aqui na Casa do Caminho completar 50 anos de doutrina. E será completada porque se não for aqui, será do outro lado. Mas nós vamos comemorar de alguma forma. É isso. Bem, vocês leem muito? Eu gosto de ler. Eu posso falar, olha. Eu gosto de ler. Eu leio, né, que eu me interessa, eu leio. Leitura não é problema. Agora, se eu guardo tudo, eu leio. Não, guardar tudo, mas vamos Aí é ver. outro assunto. Vamos ver aqui. Ó. Bom, eu vou falar também. Pode falar. Porque é importante. Eu estudo todos os dias a doutrina espírita. Leio todos os dias algo da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Todos os dias. Seja no short do Divaldo, hoje nós estávamos ouvindo Paulo Teixeira falando sobre a mulher e a maternidade. Então, todos os dias, eu vejo que é importante, principalmente quando nós temos a mediunidade como uma tarefa colocada na nossa caminhada. Então, eu sugiro que pratiquem, adquiram esse hábito, que é muito bom. Nós temos tempo para ver o celular, por que não ver alguma coisa da doutrina do Evangelho? Estão preparados? Sempre? Sempre? Positivo e operante? Então vamos lá para a primeira pergunta. Essa é muito boa, gente. Essa é muito boa. Não é para nós. Agora, talvez vocês até briguem para responder. Como diferenciar um pensamento que é meu de uma sugestão de um espírito? Como diferenciar se o pensamento está vindo de você ou está vindo de um espírito? Começar bem? É porque, na realidade, todo mundo ouvindo bem
ficar sem microfone, eu vou ficar com uma dança de microfone. Na realidade, como nós lidamos com a mediunidade e, logicamente, a partir de um determinado momento, formando e conduzindo e sendo facilitador do estudo da mediunidade, essa pergunta sempre surge. Diz Kardec, pelo intermédio das respostas dos espíritos, que o primeiro pensamento normalmente é nosso. O primeiro pensamento normalmente é nosso. Não é uma regra absoluta. E a partir daí, quando nós tomamos consciência desse pensamento, logicamente nós estamos imersos no mundo, no universo de pensamentos, nós vamos também começar a interagir com pensamentos semelhantes a isso. Então é importante ter em mente isso. Mas eu julgo que o mais importante é nós começarmos a perceber o conteúdo energético, os fluidos, aquilo que chega. E aí nós começamos a perceber que é algo que não é meu, é algo que está chegando. Então é importante também, no meu entendimento, na minha visão, eu pratico isso, porque como médico nós somos bombardeados muito e diuturnamente. Então a gente precisa saber, porque senão a gente começa a terceirizar os nossos conflitos, as nossas questões. É um obsessor, vem de fora, e muitas vezes é algo que vem, emerge de vivências passadas, ele poderia falar inconsciente, enfim, coisas que a gente já vivenciou e que não resolveu bem, coisas que nós nos equivocamos. Então é importante sempre estarmos alertas para identificarmos se é nosso ou se está chegando para nós. Entendido? Vamos para agora, né? Olha só, eu não separei pergunta, mas para ver como é a espiritualidade. Se os espíritos influenciam os nossos pensamentos, até que ponto somos realmente responsáveis por atitudes ruins sob forte influência espiritual? Bom, como ele falou, nós temos que começar a aprender a sensibilidade, percepção, sensibilidade. Você tem que sentir o ambiente, sentir a aproximação, sentir, e você tem que identificar, será que eu realmente vou fazer isso? Isso realmente é uma atitude que eu teria? Vem aquela ideia na sua cabeça, aí você diz, isso é normal, eu faria isso mesmo? Essa ideia é mesmo minha? E começar a pensar, será que eu seria capaz de fazer isso? E começar a entender se esse pensamento não está de acordo com a sua maneira de viver, com a sua maneira de ser. E se aquela influência que está chegando está atrapalhando a sua vida. Então você tem que começar a isolar esse pensamento e dizer, não, isso não é meu, isso não me pertence. Isso não me pertence. E não deixar que esse pensamento te visite constantemente. Vem um pouquinho, aí você chega e fala, isso aí não é meu, eu não sou assim, eu não sou de ter raiva, eu não sou de ter ódio. Eu não tenho motivo para estar nesse estado emocional, triste, alegre, seja qual for, você tem que analisar as emoções que estão chegando, se pertence a você ou não. E quando você descobre que aquela não te pertence, começa a isolar aquele pensamento. Ele chega dizendo, isso aí não é meu, pensa outra coisa, trabalha outra coisa, porque nós seremos sempre responsáveis por tudo aquilo que fizermos, seja por influência ou não. Se a gente está sendo influenciado, a gente está se permitindo que um outro tome a nossa condição de espírito trabalhando e usando da nossa vontade para fazer o que não quer. Então, nós somos responsáveis por permitir que isso aconteça. Por isso, cuidado que a gente tem que ter
para identificar se eu seria realmente capaz de fazer aquilo. Vigiai e orai. Nós temos que vigiar muito os nossos pensamentos. Uma aula, né? Como a casa espírita pode auxiliar alguém que está chegando hoje com uma carga emocional muito pesada ou inútil? Ela pode auxiliar em tudo. Primeiro, porque ao adentrar na casa espírita, nós já adentramos num ambiente que já está carregado de vibrações positivas, equipes de trabalhadores estão se movimentando. Então, o simples fato de nós adentrarmos a este ambiente, nós já estamos sendo beneficiados. Eu acredito que o maior benefício é o próprio movimento que nós fazemos como personalidades, como indivíduos, como espíritos que somos, exercitando o nosso livre-arbítrio. Voltando um pouco à questão anterior, no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da doutrina espírita, a obra que inaugura a doutrina espírita aqui neste plano, Allan Kardec, que reuniu, formulou perguntas, reuniu respostas e fez então toda a organização, a codificação desse acervo, vamos dizer assim, de conhecimento adquirido deste relacionamento, de questionamentos e respostas. E uma das perguntas que Kardec fez se os espíritos influenciavam a nossa vida. E a resposta ela foi muito direta, como todas as respostas, muito objetiva. Sim, de sorte que, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Então, os espíritos nos influenciam. E nos influenciam a todo momento. Agora, qual a influência que eu vou me permitir receber é que faz toda a diferença. Então, ao adentrar a casa espírita, nós estamos sendo tratados das nossas dificuldades, de imediato. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso. Porque se nós voltarmos na nossa trajetória, nós vamos ver que em todos os momentos em que nós vivemos dificuldades, em que nós buscamos este apoio na casa espírita, seja o apoio no plano terreno ou no plano espiritual, e normalmente são ambos, nós vamos ver que estar na casa espírita é benefício sempre. Então, neste momento mesmo, nessa noite, nós estávamos conversando, eu e Naila, aqui há pouco, né, conversamos na parte da tarde, e nós convocamos os nossos benfeitores e benfeitoras para estarem conosco, nos auxiliando nas respostas, porque a influência deles permitirá que nós também tenhamos um discernimento melhor, mais amplo para responder. E para a nossa felicidade, eu comentava agora há pouco com a Naila, exatamente o espírito que hoje está nos auxiliando e, de certa forma, comandando, chefiando essa equipe, é exatamente aquela pessoa com a qual eu fiz mais perguntas, eu diria que algumas centenas de milhares de perguntas, não só sobre a doutrina espírita, como também sobre a vida, que é o espírito de Sulamite, que foi a minha mentora aqui na Terra, e continua conosco, nos auxiliando. Então, vamos dar crédito também, quando respondermos aos questionamentos, que são muito bem-vindos, a gente agradece muito, aos espíritos. Então, só isso já é um benefício. Chico Xavier, quando esteve em Pinga Fogo, ele a todo momento comentava da presença de Emmanuel e de outros benfeitores auxiliando naquele debate. E assim acontece. Os espíritos podem interferir materialmente na nossa vida ou apenas nos influenciam moralmente? Quais são os limites dessa atuação? Olha,
Olha, de uma maneira geral, materialmente eles não atuam. Mas, se você tem uma mediunidade de efeitos físicos, eles podem, através da sua mediunidade, materializar elementos. Né? Um copo, uma jarra, uma pena. São os efeitos físicos de materialização que a gente vê aí, tem muitos médios de vários. Agora, eles nos doam material e nós doamos o material nosso e juntos é que acontece esse processo de materialização. Agora, na nossa vida diária, se eles vão ajudar a gente a construir alguma coisa fisicamente, não. Mas eles podem intuir a gente de uma maneira mais fácil da gente fazer um serviço, uma atividade. Pode influir a gente no que a gente estudou, a gente se prepara para fazer alguma coisa. E aquele espírito pode te ajudar a você lembrar daquilo, a você ter uma ideia, e aí você passar para a sua atividade. Isso eles podem influenciar. Agora, construir alguma coisa material para você só através da mediunidade de efeitos físicos, e é algo muito especial, não é qualquer pessoa que faz. O ambiente tem que estar propício, é todo um requisito para que esses espíritos consigam manipular os elementos para que forme uma coisa sólida, material, para apresentar para vocês. Vou te perguntar assim, para simplificar. Os espíritos vão me ajudar para comprar um carro, vão me dar dinheiro para comprar um carro? Não. O que eles podem fazer por mim? Pode incluir você a buscar um emprego, buscar um estudo, usar o que você conhece para utilizar, para você buscar as soluções para a sua vida. Isso pode, mas ele não vai fazer o seu serviço. Vou complementar aqui a pergunta. Pode, né? Claro, Já estudo aqui na casa, mas é sempre bom perguntar. Quais são os tipos de mediunidade que nós podemos ter? E, enquanto internados, nós podemos repelir ou incentivar isso em nós? Essa mediunidade? A gente pode repelir. Eu não quero nenhum contato com o espírito de forma nenhuma. Ou eu posso instigar e querer acelerar esse processo para saber como é que funciona isso. Acelerar, você pode, através de estudar, você pode se colocar à disposição, você pode começar a perceber as influências que estão chegando, você pode identificar uma ideia, você pode trabalhar em você e vir a ser um médico, mas não necessariamente só por eu querer de você, porque isso é uma preparação que é feita no plano espiritual. A gente não chega aqui e decide, não, eu vou ser médico, ponto. Não. Você tem, no plano espiritual, o perispírito tem um trabalho que é feito na espiritualidade para que você venha com essa condição de mediunidade. Porque a mediunidade é uma ferramenta de trabalho para a sua evolução. Então, não é qualquer pessoa que vai utilizar da mediunidade para ter comunicação, todos esses tipos que tem. Mas médium todos somos, porque sofremos influência externa, decodificamos também, mas muitos não vêm com essa tarefa de trabalho. Não foram preparados para exercer essa função. Mas pode acontecer de você trabalhando, mentalizando, fazendo uma meditação, trabalhando as percepções, você pode, de repente, desenvolver essa comunicação de pensamento a pensamento. Eu gostaria de aproveitar. Todas essas colocações dariam palestras. Então, se ela puxar o cartão amarelo lá, vocês me ajudam, dá para ganhar mais algum tempo.
mediunidade, que é um campo que eu sou apaixonado também e me dedico bastante, até porque sou médium, então preciso entender cada vez mais o que decorre o fato de sermos médiuns. Kardec tratou com muito carinho todos os temas da doutrina, mas dedicou bastante tempo, bastante atenção ao aspecto da mediunidade, porque a doutrina espírita veio pelos espíritos, diferentemente do budismo, que veio por Buda, e assim sucessivamente. Então, ele teve que se valer de médiuns para poder fazer este intercâmbio, questionar o plano espiritual e receber respostas do plano espiritual. E com isso ele sentiu a necessidade de ter um livro que, na realidade, no primeiro momento era um manual, mais um manual do que uma obra, um livro propriamente dito, que é o livro dos médiuns. E lá ele deixou bem claro que todos nós somos médiuns. Por quê? Todos nós percebemos em certo grau, esse certo grau pode ser um grau mínimo ou um grau bastante acentuado, bastante amplo, como Chico Xavier, de Paulo Franco, o próprio Raul Teixeira, e num grau pequeno, como nós. Então, mas todos nós somos médicos. Todos que estão aqui neste ambiente são médicos, porque em grau qualquer percebem e sentem a influência dos espíritos. Entretanto, existem aqueles que vêm com uma tarefa na mediunidade. Essa tarefa pode ser uma tarefa missionária, que eu acredito, aí uma opinião pessoal, que eu posso dizer, médium missionário Chico Xavier, com todas as histórias que ele coloca, são histórias de um homem humilde, um homem chamado verdadeiramente amor. Então, missionário. E nós outros somos tarefeiros. E como a Naila bem destacou, a mediunidade serve como um recurso de aprendizado para todos nós. Quando a nossa irmã coloca se eu posso reprimir a mediunidade, posso. E eu conheço muitas e muitas pessoas que reprimiram a mediunidade. Inclusive, no campo da homeopatia, você fala em síndrome da mediunidade reprimida. Alguns homeopatas, inclusive o grupo que eu pertenço, nós estudamos essa possibilidade de você adoecer fisicamente, psicologicamente, mentalmente e espiritualmente pela repressão da mediunidade. Então, eu tenho livre-arbítrio. Nós falamos aqui, perguntas anteriores estavam relacionadas ao livre-arbítrio, mas o nosso livre-arbítrio é relativo. Ora, se nós planejamos vir médios para a nossa própria educação, nosso próprio aperfeiçoamento e de outros, neste plano, no plano espiritual, e fugimos desse compromisso, nós vamos responder. Porque toda escolha tem uma consequência, inclusive a consequência de não estudar, educar a mediunidade e exercê-la com Jesus. Mediunidade sem Jesus é fenômeno. A mediunidade é uma faculdade psíquica. E essa faculdade psíquica está radicada no organismo físico. Lógico que a gente não tem tempo para desenvolver essa ideia. Então hoje se fala da pineal, que é uma glândula, cristal, etc. Então tem toda uma configuração biológica que favorece este intercâmbio. Então, nós podemos reprimir, a mediunidade pode ser suprimida, isso está bem claro na literatura espírita, nas obras básicas, pode ser suprimida. Você começa a se equivocar de tal maneira que a espiritualidade suspende essa mediunidade para você não se brincar mais. Ok? Então, e nós podemos avançar. Teve uma história extraordinária. Só último segundo. Teve uma história extraordinária de uma educação mediúnica
porque a educação mediúnica só se faz quando você se auto-educa. Divaldo Franco. A história dele é uma história de um médium que cresceu na mediunidade, se envolveu na mediunidade, porque se envolveu como criatura humana, como espírito mortal. Eu ganhei o cartão, pois eu vou ficar traumatizado. Ó, Tem que dar um cartão para lá, eu não sei. essa daqui, ó, é muito boa. O que, na prática do dia a dia, mais acelera nosso progresso espiritual, segundo o Espiritismo? Caridade, reforma íntima, estudo ou tudo isso junto? Ou equilibrar? Não é nada. É igual que a gente fala para listas, né? Tá jogando, brincando, né? Logicamente que tudo que foi dito ali é necessário, né? Primeiro, que nós temos que aprender a nos conhecer. Já começa por aí. Você tem que saber quem você é, entender as suas reações, entender as suas atitudes, entender a sua personalidade, se conhecer, porque a partir daí você pode fazer um trabalho muito melhor. Você pode ajudar o outro com muito mais facilidade. Você pode entender o outro também melhor, porque quando a gente se entende, a gente vê as nossas deficiências, as nossas dificuldades, a gente entende também as deficiências e as dificuldades dos outros. E a gente tem que ser caridoso, porque a caridade é a máxima da fraternidade. Né? A gente, quando é caridoso, a gente é caridoso, tanto conosco, que a gente também tem que ser caridoso conosco. A gente tem que saber que a gente está num processo evolutivo, que a gente não é perfeito, que a gente tem muito que caminhar. Então a gente também tem que ter essa sensação de que se auto-perdoar, ser caridoso com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, mas é uma batalha que a gente tem que ser diária. A gente é uma luta. Nós somos caridosos, mas não passamos a mão na cabeça das nossas dificuldades, das nossas deficiências. Mas entendê-las é bom para que a gente trabalhe para que elas sejam transformadas. Nós transformamos as nossas tendências, analisando nosso comportamento, dizendo, não, isso não é certo fazer dessa maneira. Eu tenho que trabalhar esse meu lado egoísta, esse meu lado violento, esse meu lado de raiva, de nervoso, de 7 coisas que a gente tem, que a gente precisa trabalhar. Isso é uma forma da gente poder ter condições de ajudar o outro. E a caridade começa sempre em casa, começa com a gente. E o estudo nos ajuda a compreender o porquê nós estamos passando por certas coisas. Por que as situações que chegam na vida, a gente tem que parar, pensar e não tomar atitudes afoitas de primeiro momento, porque o estudo te dá um entendimento do que está acontecendo, por que está acontecendo aquilo, por que eu estou passando por certas situações. Então, tudo isso, o estudo vai te aprimorando. E você também, através do estudo, você vai começar a entender o que você está precisando, você precisa para ser uma pessoa melhor. O que você está precisando caminhar na sua jornada para conseguir evoluir mais rápido, melhorar suas condições de vida, de equilíbrio, viver na vida com mais equilíbrio, não deixar que as emoções explodam e causem um transtorno, tanto para você energético, como para aqueles que estão à sua volta. Olha só, puxei essa daqui. Depois dessa, nós vamos abrir para vocês, tá? Essa é uma pergunta muito interessante. O corpo atual é o que volta e fica retido,
as informações que aprendeu? Bom, a gente precisa entender como que a doutrina espírita vê o ser que somos. Então, nós somos espíritos imortais. Kardec, no livro dos Espíritos, na introdução, diz que quando nós estamos reencarnados ou encarnados, ele utilizou a expressão alma. Mas, independente de alma ou espírito, nós somos espíritos imortais. Entretanto, quando nós voltamos à atividade no plano físico, reencarnamos, nós precisamos de um corpo material. Entretanto, o corpo material não consegue se conectar, tendo em vista a sua densidade, vamos colocar assim, com a consciência, o espírito. Então precisa de um intermediário. E Kardec criou um neologismo e criou a palavra perispírito, que é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. De uma maneira geral é isso. O que acontece? Todos os arquivos das nossas experiências não estão no corpo físico. Porque se estivessem no corpo físico, quando o corpo físico perecer, porque não existe, para a doutrina espírita, não existe a morte. Existe a morte biológica. O corpo vai morrer biologicamente. Agora nós estamos vivendo biologicamente, mas também estamos morrendo biologicamente. Mas nós, espíritos imortais, não vamos perecer. Nós seguimos pela eternidade. Então, toda a experiência, todo o conhecimento, tudo aquilo que nós adquirimos como patrimônio nosso, não estão no corpo físico, estão na consciência. E, obviamente, a consciência vai se utilizar do perispírito para ir acomodando essas questões todas, mas o conhecimento, as aquisições são atributos, são experiências adquiridas pelo espírito, pela consciência. Então, se é o tesouro do espírito, está no espírito. Assim como nós guardamos aquilo que queremos no computador, mas aquilo está na nossa posse, é nosso conhecimento. Nossas fotos, nossas lembranças, a gente joga lá. Mas elas estão verdadeiramente aonde? Em nós. Em linhas gerais é isso. É bastante complexa a pergunta, mas eu não sei se nós respondemos. Então, no corpo não está, no corpo físico. Porque o corpo físico perece, as lembranças, o conhecimento vão embora. Os materialistas consideram que a consciência termina quando o corpo perece, o cérebro já não funciona mais, então não existe mais nada. Nós, espiritualistas que somos, espíritas, porque todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Nós entendemos que a consciência sobrevive à morte. Agora é com vocês. Quem quer fazer uma pergunta? Posso fazer duas? Nem precisa. Aquele ali ele tem a voz, ele fala bem alto. Posso fazer duas? Pode ser. Aí eles discutem. Qual é a garantia que o Espiritismo nos dá que existe vida após a morte? A segunda, por que da necessidade de perdoarmos o homicida de um ente querido? Eu acredito que agora botou fogo. Agora. São duas perguntas fáceis. Muito fácil. Hoje a ciência comprova a existência da vida após a morte. Hoje é um fato científico, não é mais um entendimento filosófico ou religioso. Já era a época de Kardec, porque William Crookes, Ernesto Bozano e outros tantos cientistas reconhecidamente acadêmicos
pertencentes às sociedades científicas da época, na Europa e nos Estados Unidos, estudaram o fenômeno mediúnico e, pelo estudo do fenômeno mediúnico por intermédio de médiuns, comprovadamente médiuns, chegaram à conclusão, em estudos publicados, etc., que existe a sobrevivência da alma após a morte. E hoje, mais do que ontem, a ciência comprova isso. Tá certo? Eu, particularmente, não tenho dúvida nenhuma. Até porque, no momento crítico da minha jornada no início da doutrina espírita, foi por intermédio da minha mãe espírito que eu pude entender várias questões que se apresentavam naquele momento. Então, não tenho dúvida nenhuma. Mas a ciência hoje comprova. Juiz de Fora, aqui pertinho da gente, tem um núcleo de estudo da espiritualidade e saúde, inclusive com universidades como a USP e no exterior, com várias pesquisas sobre a reencarnação, enfim. Então, hoje a ciência, isso é fato. Quem não acredita, porque não estuda ciência. Okay? Não é uma questão mais espírita isso. É uma questão de ciência, como nós entendemos, ciência pura. Naila, você poderia responder a segunda pergunta? Por que devemos perdoar o homicida de um ente querido? Porque você não quer viver com ele eternamente do teu lado. Porque você, quando não perdoa, quando você armazena a raiva, ódio, é como se você colocasse uma algema naquela criatura. Você acorda com ela, você dorme com ela, você almoça com ela, você lancha com ela e você passa a sua vida com ela. E caso aconteça o desencarne, essa relação que você fechou entre os dois espíritos, ela vai permanecer. Você pode se tornar, inclusive, um obsessor daquele algoz do seu filho, da sua filha. Então, é um benefício, o perdão é um benefício libertador. Você consegue se libertar dessa situação. É fácil? Não, não é fácil. Mas é o que a gente tem que trabalhar para que não venha alimentar esses sentimentos que vão ser levados até depois da morte. Senhora aqui. Dirigi a minha pergunta a Pacífico. Você consegue me instruir a respeito? A gente está falando em umbral, né? Está ficando mais velho, vai começando a pensar nos umbrais que nos esperam, né? E uma das coisas que a gente recebeu como informação é que o umbral seria uma projeção mental, ele não seria um local físico, né? E que os espíritos que vibram naquela sintonia acabavam se juntando e criando esse ambiente que não seria um ambiente, na realidade, físico realmente. Isso foi uma coisa que eu ouvi falar uma vez, não sei se é fato, queria que você confirmasse para mim outra. E assim, a outra parte da pergunta é se o umbral é uma coisa única ou se eles são muitos umbrais. Porque já que cada um de nós vibra numa sintonia diferenciada, não seria talvez justo que homicidas ou sexopatas estivessem no mesmo umbral que alguém que cometeu delitos de menor intensidade ou teve uma participação na vida mais menos ruim, né, vamos dizer assim. E a terceira é se todos passaremos pelo umbral, ou praticamente quase todos nós passaremos por algum umbral. Muito bem. Uma pergunta também que daria, não uma palestra, mas daria um seminário. É interessante que hoje à tarde, quando nós sintonizamos com os espíritos, né, essa questão me veio à cabeça. Né? Quando eu vou procurar responder de uma forma mais sintética possível, mas ela é bem complexa.
a palavra umbral, ela tomou um sentido negativo. A palavra umbral, ela tem um sentido de localização, de faixa. Então, nós temos o planeta Terra, fisicamente, o orbe terrestre. E, obviamente, nós temos desdobramentos ligados ainda ao orbe terrestre em níveis espirituais. Então, quanto mais próximo do orbe terrestre, essas faixas, vamos chamar de umbral como essas faixas de vibração que envolvem o planeta. Eu chamo de psicosfera planetária. Assim como eu tenho a minha psicosfera individual, a Casa do Caminho tem a sua psicosfera coletiva, o planeta Terra também tem a sua psicosfera. E essa psicosfera, ela se estabelece em camadas de vibração, de faixas de vibração. Não pode mudar cartão. Não pode mudar. Então, quanto mais próximo do orbe terrestre, mais densas são essas vibrações. Então, André Luiz, na sua obra, fala inclusive de regiões de trevas, é o termo que ele usa. Então, são regiões muito intensas. E tudo isso é conformado, e está certo, pelo menos do meu ponto de vista, porque são criações da mente, dos espíritos, que vão se aglomerando, e aí aquilo vai se exteriorizando, porque nós, ao pensarmos, nós emitimos matéria mental. As formas de pensamento, enfim. Então, tudo que existe no plano espiritual é obra dos espíritos. Assim como o que existe aqui na Terra, que não seja a natureza criada por Deus, é obra dos homens no sentido genérico. Então, todos nós passaremos pelo umbral, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, que umbral será este? É que nós pretendemos que não seja uma faixa vibratória tão próxima da Terra. Para isso a gente precisa trabalhar a nossa reforma íntima, para que a gente possa. O professor Jorge Andréia, não sei se conhecem, ele tem uma obra fantástica, era um psiquiatra militar, cruzado, eu fui aluno dele, tive a honra e a felicidade de ser aluno dele, ele dizia que é uma questão de lei de gravidade. É interessante, era uma brincadeira, né? Então, quanto mais nós estamos sujeitos à lei da gravidade, mais nós permanecemos na Terra, próximo da Terra. Então, a gente tem que se tornar leve, né? Uma brincadeira que a gente fazia para alçar planos superiores. Então, o umbral para mim é isso, são faixas de vibração, e existe um umbral inferior, se a gente quiser, um umbral médio e um umbral superior. Nosso lar, como o nosso lar, mas todo mundo quer ir para o nosso lar. Quem quer ir para o nosso lar, levanta a mão. Está no umbral. Está no umbral. Está no umbral. Tá? E outras tantas colônias, como também as regiões de trevas, como denomina o Espírito André Luiz e outros na literatura espírita. Eu não sei se eu respondi, mas é muito complexo. Tá? Mas não tem um umbral como algo negativo. É uma faixa vibratória que envolve ainda a Terra e que pertence ainda ao planeta. Porque nós estamos encarnados, nós estamos na psicosfera do planeta. Nós desencarnamos e ficamos aqui. Agora, aonde nós vamos depende de como nós somos. Por isso a importância da gente trabalhar a nossa personalidade, os nossos desejos, o nosso querer, as nossas raivas, os nossos ódios, as nossas vinganças, os nossos desejos errados. Por quê? Porque essa é a vibração que vai te localizar para o plano espiritual. Agora, como ele falou do nosso lar, o nosso lar, ele tem casas de atendimento em todas as regiões do umbral. Postos de atendimento em todas as regiões do umbral. Que trabalhadores que se dispõem a ajudar aqueles que estão nessas situações de treva, nessas situações de culpas infinitas, de dor e sofrimento profundo. Então, eles ali são recebidos, atendidos, tratados, e muitas vezes ali mesmo são preparados para voltarem à Terra. Então, ninguém no plano espiritual está abandonado. Todos que estão, seja de condição que estiver, tem sempre um grupo espiritual de mentores, de pessoas que trabalham, que estão cuidando
A hora que você desperta, alguém vai te alçar, te levar, preparar, trabalhar e te colocar novamente para novas experiências, para cada vez mais a gente evoluir. Não, Isa tem uma pergunta. Sim, boa noite a todos. boa Pode noite. nos dizer qual a diferença entre espiritismo, espiritualismo e religião? Essa também veio na minha cabeça à tarde. Porque isso é clássico. Eu vou me permitir depois você completa para nós, nesse complemento aí. No livro dos Espíritos, nós temos que ler a introdução do livro dos Espíritos. Normalmente a gente não lê as introduções das obras, né? Temos que ler. Essa é uma obra que, obrigatoriamente, nós temos que ler a introdução do livro dos Espíritos. Lá, Kardec explica isso de uma forma magistral. Vou tentar resumir aqui. Espiritualista é todo aquele que acredita em algo além da matéria. Em termos simples, é isso. Então, nós espíritas somos espiritualistas. Assim como o protestante, o budista, o hinduísta, o islamita, todos eles são porque acreditam em algo além da morte. Como o que acreditamos, aí tem as suas peculiaridades. Então, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Então, espírita é aquele que professa, segue a doutrina espírita ou espiritismo. É assim que Kardec fala. Então, nós somos espíritas ou espiritistas. São os termos que Kardec usa na introdução do livro dos Espíritos. Então, isso está bem claro agora? Espiritualismo e espiritismo. Religião. Religião são as religiões que nós encontramos. Religião é algo que propõe dar ao homem condições de se conectar com o divino, com Deus. Por isso que a religião vem de religar, ligar o homem novamente a Deus. Porque nunca esteve na realidade desligado. E aí há um ponto bastante interessante, porque houve um momento que existiam os espíritas laicos. Por quê? Porque se apegavam numa afirmação de Kardec, em que ele diz que a doutrina espírita é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Não fala de religião. Quando você fica estagnado nessa afirmação. Quem estuda a obra da codificação vai verificar que em vários momentos, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai afirmar que a doutrina espírita se funda na religião. Ela está fundada na religião porque assim estão as doutrinas espiritualistas. Elas se fundam no pensamento religioso. E é interessante porque me veio esse questionamento e eu fui ler novamente a Revista Espírita de 1868, novembro de 1868, em que Kardec faz um discurso no dia de finados da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que o discurso dele é intitulado "O Espiritismo é uma religião?" É uma pergunta. O Espiritismo é uma religião? E aí ele responde: ora, sim, pois, é uma religião. Se não for assim, não seria doutrina espírita, seria espiritismo. Mas ele diz, não é uma religião convencional. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com os condicionamentos religiosos que nós trazemos de outras experiências pretéritas de vidas passadas. Porque a doutrina espírita não é uma religião convencional. Porque ela não tem rito, ritualismo, não tem dogmas, etc. Tudo aquilo que faz parte do conteúdo religioso normal, como nós entendemos. Então, a doutrina espírita é uma religião, sim. E é também filosofia e é ciência. Por isso que é uma doutrina. Mas, se nós podemos dizer alguma coisa para vocês, é que
O que mais importa, e Kardec diz isso, os espíritos dizem isso, o que mais importa na nossa doutrina é exatamente o conteúdo religioso dela. Porque é ali que nós vamos encontrar a mensagem consoladora da doutrina, porque ali estão os ensinamentos do Mestre. Não adianta nós sabermos de quais salteadas as questões do espírito, conhecer todos os aspectos filosóficos da doutrina, que são maravilhosos, são conteúdos maravilhosos, se a gente não praticar aquilo que está no Evangelho de Jesus. Por isso que no capítulo em que se trata do homem no mundo, seja perfeito, o capítulo 6 perfeito, os Espíritos vão dizer, e Kardec vai desenvolver essa ideia, de que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não adianta eu estudar todos os dias, ler vocês, se nós não nos transformarmos. Essa é a tarefa primeira e mais importante nossa. E aí depois de tudo isso, de nós estarmos aqui, dessa casa existir, e assim vai. Vou dar o direito de fazer uma pergunta. Naila, qual o livro da doutrina espírita que você indicaria para os nossos visitantes, para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, para as pessoas que estão começando a se interessar pelo espiritismo, a ler? O livro dos Espíritos. Para começar do começo. Porque ali tem perguntas e respostas. E ali dá todo o contexto da doutrina espírita está no livro dos Espíritos. Os outros livros são segmentos que Kardec pegou do livro dos Espíritos e fez o estudo à parte. Então, cada parte do livro dos Espíritos tem um livro que ele se debruçou para esmiuçar. Então, quem quer começar a estudar o Espiritismo, comece pelo livro dos Espíritos. Uma perguntinha lá. Tá. Eu sou muito nova nessa doutrina espírita, comecei 2, 3 vezes já na casa do caminho. E tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Vocês sempre falam aqui, as pessoas desencarnam, encarnam, mas tem a chance de melhorar, tem a chance de ser uma pessoa melhor. Como é que a gente justifica uma coisa de 3 anos morrer? O que ela tem de oportunidade melhor? Tem uma folha. Eu não ouvi bem. Pode repetir? Eu não ouvi bem. Ela quer saber se uma criança, quando morre, ela morreu cedo, com 3 anos. Como é que ela pode melhorar se só teve 3 anos de vida? Ah, mas como melhorou? Como melhorou? É isso que ele está falando. Olha, eu achei que nesse nosso encontro, nós achamos, conversamos, que sugeriam perguntas, temas sensíveis. Né? Esse é um tema sensível, como surgiu, é um tema sensível. Todo processo reencarnatório tem um caráter educativo, todo ele. Seja um processo que dure 98 anos, 100 anos, seja um processo reencarnatório que dure meses ou dias. Por quê? Porque ao voltar novamente ao plano terreno, o espírito traz uma programação que muitas vezes, eu vou citar um exemplo assim, é mais prático. Por exemplo, ele foi suicida numa existência pretérita e agora ele vem para fazer o complemento do seu tempo. Ou para reajustar no seu perispírito algo que não ficou bem porque ele se matou. Um exemplo. Então, aquele fato dele ter ficado, às vezes, 3 anos, foi suficiente para ter esse pequeno reajuste
ou é um tempo de completar, e, obviamente, quando ele retornar para o plano espiritual, ele voltará melhor, não há dúvida nenhuma. Então, todo o processo reencarnatório tem uma finalidade e tem um benefício, desde que seja aproveitado. Porque ali está um espírito, o espírito não é mais um espírito de criança, é um espírito com existências pretéritas, tantas que a gente nem contabiliza, não consegue contabilizar, com seu patrimônio de acertos e equívocos. Então, toda oportunidade é. Existem mães, por exemplo, espíritas, e nós conhecemos, leucemias, que levaram a gravidez de um bebê anicéfalo, e os médicos o tempo todo dizendo que o bebê ia abortar, e eles levaram até o final um corpo sem cérebro, mas ali está um espírito. E essa criança viveu algumas horas depois do nascimento e pôde ser acariciada pelos pais. A mãe aconchegou no seio, como se ela tivesse ainda condição de se alimentar. Então imagine o impacto amoroso em cima desse espírito, sem cérebro, corpo sem cérebro, mas ali estava o espírito. Então, é importante nós entendermos isso. Me permita, eu e Semíramis, uma fase da nossa vida, nós visitamos uma instituição no Rio de Janeiro chamada Vicente Goretti. E lá nós temos crianças muito comprometidas física e mentalmente. E nós tínhamos uma criança que a gente meio que adotou, né, no nosso grupo que visitava, que era o Feijão. E era um bolo de carne. E nós pegávamos e ficávamos ali orando, conversando com ele. E sempre o olhar, não sei se você me recorda, o olhar mudava. E assim nós passamos um tempo, depois não fomos mais, a vida seguiu outros rumos. E eu lembro que, por volta de, se eu não me engano, 1982, eu estava na Academia Militar, no núcleo da Cruzada, fazendo um estudo de Evangelho, e pude ver, a minha mãe me mostrou, esse espírito que veio agradecer o tempo que nós dedicamos a ele. E aí, se eu olhar pelo lado material, eu vou dizer, mas era um espírito totalmente comprometido, não tinha funções cerebrais, não tinha plenas, não tinha nada ali, mas era o espírito que estava ali. E ele se beneficiou daquilo de tantas coisas que ele recebeu. Então vale a pena, vale a pena. Agora, cabe a cada um de nós entender isso de uma forma muito clara, penso eu. Desculpe ter me alongado, mas porque é um tema sensível. Aqui, ó, uma senhora aqui na frente. Boa noite. Boa noite. Bem, Agora vai. nós somos todos médicos, certo? E tem a mediunidade ostensiva. E independente de religião, em alguns lugares, a mediunidade, o médium se prepara para passar a mensagem. Ela pode ser por manifestação, pode ser por escrita. Eu gostaria de saber como o médium e também o ouvinte pode ter certeza, fora do ambiente de orientação, na rua, numa festa, saber que aquela mensagem é uma mensagem séria, de um espírito sério, no momento que ela sente que tem que passar, e também o ouvinte saber que está recebendo de um médico que não está em preparo em lugar nenhum, na sua casa, por exemplo, passa a mensagem para o seu médium, e que aquela mensagem é uma mensagem séria e está ajudando, e não atrapalhando. O conteúdo da mensagem, ele é sempre importante. Não a assinatura não é tão importante. O conteúdo. Se o conteúdo traz umas orientações de fortalecer, de dar força, estimular você a ser sempre melhor, dar umas orientações de que você se sinta confortada, fortalecida. Pode não ser um espírito superior, mas aquele espírito veio numa missão para te ajudar, ele está te ajudando. Então, a mensagem que você recebe é muito importante. E aí, logicamente, a idoneidade do médium.
você, dependendo se o médium é idôneo, você tem mais confiança. Se o médium não tem, você pode botar interrogações e com calma. Você não vai pegar uma mensagem e dizer se aquilo é verdade, aconteceu aquilo, é um espírito que veio dizer que meu pai está assim, está assado. Isso a gente tem que levar em consideração, não levar a sério completamente, botar questões, né? Porque não chegar e abraçar de uma forma, se o médium não é um médium conceituado de confiança. Deixa eu só fazer uma complementação, porque parece que eu entendi assim, a essência do que ela está perguntando. A Naila falou no geral. A manifestação mediúnica, o fenômeno mediúnico, não pode e não deve ser a toda hora, em qualquer lugar. Então, para isso existe aquilo que nós chamamos de estudo e educação da mediunidade. Desenvolver a mediunidade, eu quero desenvolver a mediunidade, eu vou ali na esquina, eu vou ali no céu, eu desenvolvo. Agora, estudar e educar a mediunidade é um processo que requer tempo, dedicação, estudo. E aí nós vamos aprendendo a educar essa faculdade, que é uma faculdade psíquica. E aí nós começamos a entender como usar essa faculdade para benefício próprio e de outro. Então, há momentos, por exemplo, hoje na fase atual, a minha mediunidade é muito intuitiva. Eu já tive uma época que eu tinha muita evidência e pouca intuição. Agora ela é mais intuitiva. Então, eu me antecipo sempre diariamente, buscando me conectar com os benfeitores e as benfeitoras. Nem sempre eu consigo, né? Porque também a gente tem dias que você não está muito bem e, logicamente, você não atinge as faixas que você deseja. Então, educar a mediunidade. E se você sente uma intuição, uma vontade de ajudar, e você sabe que isso está vindo de um espírito, teste esse espírito antes. Porque até a Maria falou, se o conteúdo é bom, mas não dá passividade. Meu irmão, minha irmã, você quer orientar, você quer trazer algo, bota na minha cabeça, eu digo. Então, o que acontece é que quando a gente não tem essa educação mediúnica, a gente começa a manifestar, a dar passividade, a deixar incorporar, porque na verdade ninguém incorpora ninguém, porque ninguém pode tomar o corpo do outro. Então, a qualquer hora, a qualquer momento, isso é falta de educação mediúnica. Okay? Mas as boas ideias, as boas influências, é a oportunidade de ajudar, de servir. Tá bom? Não sei se... Acho que era mais isso que você queria, né, na parte prática, né? Lembrando que nós temos curso de mediunidade aqui, tá? Vamos abrir uma turma que está cheia de médium. Toda hora eu olho para tudo quanto é lugar, eu vejo médium. Eu penso até que eu estou numa sala de espelhos, né? Porque aí os espíritos dizem, mas é lógico que você está numa casa espírita, vão aparecer médiuns, vão aparecer pessoas com questões da mediunidade, ligadas à mediunidade. É isso mesmo. Pois é, né? E o relógio? Eu falei que era 1h30, né? Você falaram que vai dar 1h30. O relógio está rodando. A pergunta, Cacique Yara quer perguntar. Então vamos fazer o seguinte. Para fechar, Cacique Yara faz a pergunta, resposta rápida. Kátia faz a pergunta, resposta rápida, para podermos encerrar. Eu acho que a minha pergunta vai ser respondida rapidamente. É mais uma dúvida. Se for da vontade do espírita cremar, fazer a cremação depois da sua morte, tem algum impedimento? A religião espírita ela diz que não pode por algum motivo, ou ele pode pedir que seja cremado depois da sua morte? Pode. Diz Emmanuel, e aí quem assistiu o Pinga-Fogo, lógico, antes do nosso Pinga-Fogo, a gente viu o Pinga-Fogo do Chico, né? Tem uma pergunta a respeito disso, e no livro O Consolador, de Emmanuel,
ele responde várias questões, ele fala sobre a cremação e recomendando que se resguarde 72 horas. Ok? Mas na prática isso é possível? É possível. É possível. Então não há nenhum impedimento da doutrina em relação ao sepultamento ou à cremação. Que bom. Agora a pessoa que decide, tá? Ninguém pode decidir por outro fazer a cremação. A não ser que tenha acredito que Desejo. vontade. Já deseja antes, né? Tem que ser desejo pessoal daquele que vai ser cremado, porque não pode ser aquele ali. Por que 72 horas? Porque Emmanuel diz que é preciso que o espírito tenha um tempo Para entender para se desligando, porque imagina, quando você vai de sepultamento, o processo de decomposição é lento. Tá? E na cremação é uma coisa instantânea, né? Você elimina ali os despojos, vamos dizer assim, quase que instantaneamente. Então, ainda seria o tempo para que o espírito pudesse ainda se desvencilhar das sensações, porque às vezes ele já até foi retirado, mas ainda a vinculação energética, não existe mais o laço fluido, mas a vinculação energética permanece. Então, é esse tempo que Emmanuel recomenda. É uma recomendação. Eu não sei, eu realmente não sei se a legislação pede um tempo, mas para nós na doutrina seria interessante esse tempo. As religiões de África brasileiras lá, que se fala, Umbanda, Candomblé, eles se dizem espíritas. E o Kardec é espírita. Aí quando nós que estudamos a doutrina dizemos, sou espírita, a pessoa fica sem entender. Então, o que acontece? Quem estuda o Kardec, ele não diz que é espírita, ele diz eu sou kardecista. Então, como é que funciona isso? Bom, na minha cabeça não funciona. Não, mas é uma situação. O pessoal das minhas turmas vão falar assim, Moacir, você é muito rigoroso, Moacir. Ficam de mal comigo, porque eu sou muito estrito nisso. Não vamos qualificar aquilo que não precisa ser qualificado. Espírita é aquele que segue a doutrina espírita, que professa a doutrina espírita, pronto. Todas as demais religiões são respeitáveis, é a doutrina respeita e prega o respeito interreligioso, mas os nossos irmãos umbandistas são umbandistas. Os nossos irmãos candomblecistas são candomblecistas. Eles não são espíritas. Não, são espíritas. São espiritualistas. Assim como os nossos irmãos católicos são católicos. Assim como os nossos irmãos budistas, hinduistas, são budistas, hinduistas. Mas há um problema aí. Sabe por quê? Porque houve um momento em que a doutrina espírita era vista como um preconceito, e aí nós tínhamos então que fazer essa distinção. Ah, não, eu sou espírita de mesa branca. Eu sou espírita disso ou daquilo. Então, não, se nós somos espíritos, vamos dizer, nós somos espíritos. Mas como é que é isso? Vocês são... Não, aí você explica. Mas eu não precisa dizer, eu sou espírita kardecista. Exatamente contrariando aquilo que é a doutrina. A doutrina não veio por Kardec. Ela veio dos espíritos, por ordem de Jesus. Então, Buda, por exemplo, criou uma religião. Ela está fundamentada nos ensinamentos dele, Buda. Siddhartha Gautama, que se iluminou e atingiu o estado de Buda. E assim sucessivamente. Nós não. Nós não somos kardecianos ou kardecistas. Nós somos espíritas. Kardec foi um modificador. Ele, aplausos para ele, reverência para ele. A doutrina não pertence a Kardec. Ele fez o estudo, analisou, mas a doutrina é dos espíritos, trazida pelos espíritos, por uma pleiade de espíritos que veio e trouxe essa doutrina. E Kardec colocou o nome de espiritismo, porque veio dos espíritos,
por isso é espiritismo. Bem rápido. Bem rápido. Bem rápido. Eu, ao longo da minha Bem vida, rápido. eu tive em vários casos, por vários motivos diferentes, me levaram a uma casa espírita. Todas elas kardecistas. Na semana passada eu ouvi aqui na palestra que existia como se fosse uma tríade, ou seja, a filosofia, a ciência e a moral cristã. Existe alguma corrente do espiritismo que trate só da filosofia e da ciência e não leve tão a sério essa codificação que o Kardec fez junto com a moral cristã? Bom, eu vou responder para você complementa, Ana. Existem vários espíritas que começam a se agrupar e a criar situações no movimento espírita. Mas isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. A doutrina espírita é muito clara. Ela é ciência, filosofia e religião. Por exemplo, eu sou um estudioso de Ramatiz, mas eu não vou me classificar como ramatiziano. Né? Então, eu também vou ler Emmanuel e vou me classificar como, sei lá, Emmanuelino, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, nós somos espíritas, e o espírita tem a liberdade de ler obras da doutrina e fora da doutrina. E deve ler, inclusive, obras fora da doutrina também, para ampliar o seu conhecimento. Existiu, na época de Kardec, eu não me recordo o nome agora, ele era espanhol, foi contemporâneo de Kardec, um grande espírita, trabalhou muito pelo movimento espírita. Ele diz assim: a doutrina espírita é a síntese de todo o conhecimento humano. Olha a profundidade da afirmação dele. A doutrina espírita é a síntese de todo o conhecimento humano aplicado à investigação da verdade. Então, todo conhecimento humano, todo ele, qualquer que seja, que nos leve a entender a verdade, porque a verdade liberta, então é tido como conhecimento espírita, no sentido extenso do termo. Então, esses movimentos são movimentos muito ruins para o próprio indivíduo, porque se eu não concordo com a doutrina espírita, eu devo buscar uma outra religião, porque a nossa doutrina nos convida a estudarmos ela como doutrina, e doutrina é um conjunto de conhecimentos. Mas a minha dúvida é, sempre foi kardecista. Existe alguma corrente não kardecista? Não, não existe. Não existe espiritismo kardecista, doutrina kardecista. Existe a codificação kardeciana. Kardec codificou a doutrina. Aí sim. Agora, a doutrina é espírita. E ele disse isso muito claramente. Mas alguém que tenha codificado sem esse componente religioso? Não, alguém que... Eu já expliquei que existiam alguns espíritas no início do debate aqui, os ditos espíritas laicos, que desconsideram a religião. Mas tem um nome essa coisa? Não tem. São espíritas desorientados. Não pode chamar de não kardecista. Não existe kardecista. São espíritas desorientados, porque existe a codificação, as obras básicas, mas existe a literatura complementar. Então, a gente não pode considerar que a doutrina espírita está toda ela na codificação. Os seus fundamentos e princípios estão todos na codificação, nos 5 livros da codificação. Feito por Kardec, orientado, organizado por Kardec, pelos espíritos de Kardec. Agora, a doutrina espírita é mais ampla, porque as obras vieram, vem Leon Denis, vem Camille Flammarion, aí você vai chegar nas obras de Chico, de Joana, de Divaldo. Entendeu? Então, para mim, são espíritas que estão à toa na vida, porque estão inventando coisas. Não precisa inventar, é só estudar o que já tem aí. E a gente vai passar muito tempo estudando. Só uma complementação disso que você estava falando. O Valdo Vieira, ele se afastou, né, do trabalho com o Chico. Ele fundou, digamos assim, uma linha
dentro da espiritualidade, do espiritualismo, onde ele se focou nessa parte mais científica. Até tem uma amiga que até fez os cursos lá, tinha uma sede lá no Sul, ele criou esse estudo que ele fazia. Era praticamente a doutrina espírita, só com outros termos mais científicos para as coisas, né? E ele, uma coisa que incomodava, segundo entrevistas com ele, era justamente essa parte religiosa. O Chico era muito religioso, né? Criado aqui na ele era muito religioso. Maria, né? Tinha todo um histórico dele com Maria. Então, tem isso, mas não é espiritismo. Ele abriu uma outra linha de estudo e tinha faculdades lá no Sul. Não tem nome? Não tem Eu não me lembro o nome. Tem o nome, sim, mas eu não me lembro. Uma cienciologia e biogestiologia. Isso, E fazer exatamente. cogestão. Mas ele foi espírita um tempo. E depois se afastou da doutrina e criou toda uma fundamentação. Então, ocorre isso. Então, você tem que ter o discernimento. Eu posso decidir amanhã não ser mais espírita. E aquilo que eu criar ou aquilo que eu seguir não será espiritismo. Obrigado. O assim, tem que ser sino, cartão, mas não adianta. Seria maravilhoso se nós tivéssemos mais tempo no dia de hoje. Mas o tempo urge, né? E já está na nossa hora. Nós já passamos até da hora. Eu gostaria de agradecer a vocês pela enorme participação.